Oi galerinha, bom dia. Hoje iniciaremos mais um dia de estudo, ok? Mas antes disso, irei dar umas dicas de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre com vocês o estojo de vocês contendo lápis e borracha. E também um livro de ciências com seu caderno para vocês fazerem as devidas anotações. Hoje nós iremos falar sobre as estruturas dos vegetais, onde abordaremos a flor, fruto e semente, ok? Nós iniciaremos falando da flor, né? A flor, ele é o principal órgão reprodutivo dos vegetais. Elas nascem das axilas das folhas e são formadas pelos receptáculo e pedicelo, que são a haste da flor. No receptáculo encontramos o periantro, o androceu e o gineceu. O periantro vai apresentar as estruturas que mais conhecemos das flores, as pétalas, que são as partes coloridas, e as sépalas, que são pequenas folhas verdes na base das pétalas, além dos estames e dos carpelos, importante na reprodução. O androceu é o órgão masculino das flores, onde encontramos os estames que produzem o pólen, que ficam armazenadas em estruturas chamadas anteras. E o gineceu é o órgão feminino, onde são produzidos os óvulos e encontramos os carpelos. Os carpelos são formados pelos ovários, estigma e estilete. O estilete é o responsável por receber e selecionar o pólen. O estigma, ele liga o estilete ao ovário, que por sua vez produz e abriga os óvulos. As pétalas, que trazem o colorido das flores, são responsáveis por atrair os polinizadores. Em alguns casos, os estames podem não produzir os pólens e passam a produzir substâncias para também atrair os polinizadores. Podemos encontrar flores isoladas, como as rosas, ou em conjuntos, como as inflorescências. Aqui está cada parte da flor, onde eu falei cada um, os óvulos, os ovários, pendúculo, sepalo, os filamentos, antero, petalo, pistilo e estigma. As flores de monocotiledônia são as plantas angiospermas que possuem apenas um cotiledônio na semente. Os cotiledôneos são as folhas embrionárias modificadas que as plantas apresentam. Durante o estágio inicial de seu desenvolvimento, o cotiledônio é responsável pela transferência de nutrientes para as plantas. O grupo da monocotiledônia corresponde a cerca de 2% do total da angiospermas, sendo estes representados por flores, como as orquídeas, lírios, além de gramas e coqueiros e bananeiras. As características das monocotiledôneas é que elas são trimeras, ou seja, apresenta 3 pétalas ou múltiplas de 3. Por exemplo, elas podem ter 3, 6, 9, 12 pétalas. Um exemplo que ajuda a compreender a divisão das pétalas das monocotiledôneas são as orquídeas e os lírios. Agora, as flores de cotiledônia são plantas angiospermas que possuem 2 cotiledôneos na semente. Em plantas de cotiledôneas, os cotiledôneos armazenam a substância necessária para o seu desenvolvimento. Aqui veja as principais diferenças entre a monocotiledôneas e a dicotiledôneas, né? A mono, ela tem um cotiledônio, já a dicotiledôneas tem 2. A flor, na mono, elas são flores trimeras. Já na dicotiledôneas são flores dimérias, tetrâmeras ou pentâmeras. As folhas são paralinérvias ou na mono. Na dicotiledôneas são folhas com nervuras reticuladas em forma de pena. A raiz na monocotiledôneas é fasciculada, enquanto na dicotiledôneas são pivotante ou axial. Aqui tem os exemplos, né? Na monocotiledônea, exemplos são grama, cana-de-açúcar, milho, arroz, coqueiro e palmeira.
Já na dicotiledôneas temos o eucalipto, abacate, morango, maçã, pera, ervilha e etc. Como se diferencia as flores em plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas? As flores de monocotiledôneas são trimeras, como eu disse, enquanto as dicotiledôneas elas são dimeras, tetrâmeras ou pentâmeras. Os exemplos são feijão, amendoim, pau-brasil, ipê, cerejeira, abacateiro e etc. O fruto. O fruto ele corresponde a uma estrutura originada do desenvolvimento do ovário da flor. Ele é composto de pericarpo e semente, onde o pericarpo ele surge do desenvolvimento das paredes do ovário e pode ser dividido em 3 camadas, de fora para dentro: o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. Em alguns frutos, justamente essa camada intermediária, o mesocarpo, que desenvolve uma polpa nutritiva e rica em açúcares, tão apreciada na alimentação humana. Nesse sentido, os frutos eles podem ser secos, que são os não suculentos, e carnosos, que são os suculentos. A parede de um fruto é denominada pericarpo. Ele é dividido em epicarpo, que seria a sua casca, e o mesocarpo, geralmente comestível, e o endocarpo. Eles podem ser divididos, eles podem ser do tipo simples, quando são originários de uma flor dotada de um único ovário, por exemplo, a berinjela. Agregado, são originários de uma flor dotada de vários ovários, como a framboesa. Múltiplo, quando são originários de ovários de mais de uma flor, como o abacaxi. E quanto à consistência do seu pericarpo, podem ser divididos em fruto carnoso, que é quando o pericarpo desenvolve aquela polpa nutritiva, como por exemplo, a gente pode citar a manga e a laranja, e os frutos secos, que o pericarpo ele não acumula água e as substâncias nutritivas. Nessa espécie, essas substâncias concentram-se na semente, como por exemplo, o arroz e o milho. A semente, o óvulo fecundado, basicamente formado pelo embrião e tecidos nutritivos, endosperma e perisperma. O embrião já possui estruturas jovens que darão origem ao novo vegetal, que são as radículas, que dará origem à raiz, o epicótilo dará origem ao caule e os cotilédones, que darão origem às folhas. Essa última estrutura é importante, pois a parte fundamental da classificação das plantas é monocotiledôneas ou eudicotiledôneas. A semente ela apresenta uma estrutura formada por 3 partes, que é o embrião, a reserva armazenada e o envoltório derivado do tegumento. A dispersão das sementes garante que uma planta possa se desenvolver em diferentes locais, permitindo assim que não haja competição entre uma nova planta e a planta mãe. A dispersão é causada por diferentes agentes externos, tais como o vento, a água ou até mesmo os seres vivos. Vale destacar também que há espécies que realizam autocória, ou seja, espalham suas sementes sem a ajuda de nenhum agente externo. E a germinação. A germinação da semente acontece quando ela encontra um ambiente adequado para o seu desenvolvimento. Geralmente elas absorvem a água e aumentam o seu volume, o que causa o rompimento do envoltório. A partir desse momento o embrião passa a crescer. Normalmente a primeira estrutura a se formar é a raiz e em seguida do caule e folhas. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. A nossa aula hoje foi somente até aqui. Então, se vocês quiserem rever as nossas aulas, acesse o site www.escolapequenospassos.com.br. Lá vocês terão acesso a todo o conteúdo de vocês. E não esqueça de acessar a nossa agenda eletrônica, que lá diariamente é postado a agenda de vocês. Tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.